Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Aqui é o irmão João Mazzi, presbítero João Mazzi, e o evangelista Neto, professores dos jovens ali da sede, hoje ministrando aqui em caráter da UMADB, né, através do nosso líder, irmão Júnior, presbítero Júnior, que nos dá esse aval para gravar essas aulas aqui, muito importante, né, nesse período em que as reuniões estão limitadas. Bom, nossa lição hoje é a lição de número 9. Lembrando que nós estamos estudando o Tempo de Conquistas, o segundo trimestre, e a lição 9. Os gibeonitas enganam Josué. Pois é. Estudamos lá essa semana aqui, e agora o próximo assunto é os gibeonitas enganam Josué. O texto áureo está lá em Efésios 5,15. O texto áureo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, bobinhos, mas como sábios. A síntese da lição é assim, precisamos estar vigilantes quanto àqueles com crase que, com artifícios mentirosos, tenta nos fazer abandonar a nossa fé. Bom, irmãos, esse assunto aqui, eles tiveram a primeira peleja após passar o Jordão em Jericó, já falamos. Eles tiveram a segunda peleja com Ai, né, que na primeira vez saíram derrotados. E depois o Senhor concedeu a vitória. Muito em virtude do pecado de Acã, mas também porque não buscaram da forma que devia, e uma coisa leva a outra, né? Sim. E a terceira situação aqui, que estão estudando em sequência após o Jordão, é essa. Os gibeonitas se achegaram até Josué e enganaram Josué. Eu queria aqui que o irmão Neto falasse para nós, só lembrando aqui, irmãos, o assunto está lá em Josué 9, tá? Para quem está acompanhando com a Bíblia também, Josué 9, dá uma lida lá. Queria que o irmão Neto falasse para nós quem eram os gibeonitas, por que eles foram audaciosos dessa forma, qual a intenção deles. Historicamente, vamos parar no histórico aqui, depois a gente faz os comentários proféticos. Então, sabendo, né, que o povo de Israel, após ali a travessia do Jordão, a conquista e o êxito que tiveram ali Josué juntamente com o povo na destruição de Jericó, e logo em seguida na batalha de Ai tiveram um tropeço no início, mas depois conseguiram vencer também ali Ai, e a fama de Josué juntamente com o povo correu por aquela cidade, por aquelas cidades que ali estavam vizinham àquela situação. E sabendo os gibeonitas que às vezes eles seriam os próximos a serem ali derrotados pelo povo de Deus, aqueles dois homens tiveram ali o intento de escapar por sua vida, mas agiram de forma astuciosa, tentando passar ali por viajantes, e dessa forma conseguiram ali adentrar e ganhar a confiança do povo de Deus, mas através do engano, né? Então era uma nação também que fazia parte ali dos cananeus e as demais nações que haviam também naquelas cidades ali circunvizinhas, né, que eram os fariseus, os jebuseus, todos aqueles povos ali após aquela fama, já vendo aqui o ponto 1 também, eles se uniram para tentar derrotar Israel. Então os gibeonitas, aqueles dois homens, tentaram enganar Josué dessa forma. Então, só lembrando aqui que cada cidade era um reino, né, irmão? Tinha várias. Tanto é que eles lutavam entre si, né? Os fariseus depois, né? Eles lutavam entre si, guerreavam entre si. Tanto é que cada cidade era muito fortificada. E quando eles tomaram pé do que estava acontecendo, os hebreus destruíram Jericó. Os hebreus destruíram Ai. Você fala, meu Deus não, né? Nossos deuses, né? Acho que eles proteja né? Nos proteja desse Deus, né? Eram pagãos, supersticiosos.
Então, eles se uniram contra os hebreus. Porém, esses homens de Gibeão, esses gibeonitas, eles eram príncipes lá, eles eram os homens do comando. E eles colocaram as vestes lá rasgadas, a sandália tudo desarrumado. Eles colocaram o melhor vinho deles em odres velhos ali. E um pão embolorado, mofado. Para falar que vieram de longe. Porque se eles falassem que eram dali, certamente Deus falou que não era para sobrar nada, não é mesmo? Exato. Eles disseram que vieram de longe. Eles foram muito astutos, porque eles começaram a elogiar Josué. E sabe o que eles falaram? Eles começaram a falar das guerras lá do deserto, não dali. Lá de trás. Que eles sabiam, né, de quem era, tal, e procurando ali socorro, procurando permanecer ali. Agora, para nós, o povo de Israel, os hebreus, receberam eles, normalmente, não perguntaram para Deus se deviam fazer isso. Exato. Receberam e fizeram o pior, fizeram um pacto com eles. Fala, não, tá aqui, ó. Tá acordado aqui vocês estão guardados. Haverá paz entre nós aqui. Não é mesmo? Exatamente. Sem consultar o Senhor, né? Sem consultar o Senhor. Agora fala para nós, irmão Neto, o que isso significa para nós no dia de hoje? Essa chegada dos gibeonitas ali, Josué. A questão, a palavra fala nécio, né? Aqui na introdução, como o nosso irmão, né? Eu, portanto, vejo prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábio. Procurando aqui no dicionário, nécio quer dizer que aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido, ignorante, que aquele que não tem aptidão ou competência, incapaz, inepto. Então a pessoa, o nécio, ele é desprovido de sabedoria, ele não busca buscar as coisas do discernimento, as coisas de Deus, conforme a sabedoria de Deus, mas sim, às vezes, com a sua própria sabedoria, né? Então, às vezes, Josué deixou-se enganar ali pela aparência daqueles homens, né? E conseguiu disfarçar muito bem, mas o homem de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, irmãos, ele tem que procurar as coisas buscando sempre a direção do Senhor em tudo. O Senhor manda a gente ser astuto. A oração antes de tudo. Astuto como a serpente. Astuto como a serpente, prudente como manso como a pomba e prudente como a serpente. Então nós temos que ter a mansidão, claro, temos que ser calmos, educados, mansos, mas prudente na hora de tomar uma decisão, prudente na hora de receber uma oferta, né? Nem tudo que vem para nós, que parece ser bom, é bom. Então nós temos que ter esse discernimento. O dom do discernimento é um dom que o cristão tem que buscar constantemente. E está sendo muito falado nessas lições, né? Acerca do discernimento. Saber aquilo que é de Deus, aquilo que não é. E se tiver dúvida, vai buscar a Deus antes de dar a resposta da boca. A resposta da boca, ela tem que vir do Senhor, não da nossa. Aquele que não tem conhecimento, busca o que o Senhor tem para dar-nos. Deus, na fonte do Senhor, é inesgotável de sabedoria. Sabe o que eu acho interessante, irmão Neto? Eu acho interessante, os irmãos estão acompanhando, vão pegar aqui que eu vou falar. Deus iniciou ali, até o tema aqui da lição, né, do trimestre, chama Tempo de Conquistas. E Deus iniciou as conquistas deixando bem claro para o hebreu que eles não teriam capacidade de nada para que eles descessem do salto, meu amigo. Primeiro, em Jericó, Deus mostrou que os hebreus, eles não eram tão honestos assim como se diziam ser. Sim. Em Ai, Deus mostrou para os hebreus que eles não eram tão fortes como eles achavam que eram. E diante dos gibeonitas, Deus mostrou para eles que eles não eram tão espertos. Eles achavam que era. Olha só que interessante. E o Senhor faz isso com a gente, porque o Senhor nos dá vitória. O Senhor está nos preparando para a vitória. É tempo de conquista, é tempo de vitória. Mas tem que lembrar que não é nosso. Tem que confiar plenamente no Senhor. Quem faz é Deus. Então a gente tem que ser muito criterioso no momento das nossas escolhas, no momento de saber o que dizer, o que falar, o que responder. Entendeu? Esses dias eu fui colocado diante de um serviço, assim. Você faz isso para mim? Eu falei, olha, você espera, amanhã eu te respondo. Entendeu? E fui para madrugada, fui orar. Senhor, me dá a resposta.
Até uma palavra que Deus falou comigo era assim: ajude o seu irmão. E era referente a isso, fazer esse trabalho, entendeu? Agora, e se o Senhor não fala nada e eu eu faço, tranquilo, a gente não. E aí se o Senhor não quer? Se não é da vontade dele. Se não é da vontade do Senhor? É pedra de tropeço. É pedra de tropeço, meu amigo. Lá na frente a gente vai se complicar. Então, assim, a gente vê aqui nos primeiros pontos, né, da lição, a inveja dos inimigos, né? Então, assim, pensam, eram povos que viviam guerreando entre si. Mas quanto ao sucesso de Josué, quando você está na frente de um trabalho e você começa a ter sucesso, pode esperar. Vem perseguição, então assim, os inimigos se juntam para tentar te derrotar, para tentar te derrubar. Então as nações se uniram ali entre si e falaram: vamos derrotar esse Josué. Esse camarada aí está crescendo, está tendo sucesso aí. Ó, conseguiram vencer Jericó, conseguiram vencer Ai, e agora vamos ficar esperto, senão a gente vai ser derrotado. Tem gente que gosta de contar vantagem, né, irmão? E os inimigos também eram numerosos. Muito mais forte. Muito mais forte, né? Mas a dependência total de Josué era no Senhor. Maior aquele que está conosco do que aquele que está com eles. É interessante essa coligação dos inimigos, porque a gente sabe que nós somos tentados e provados em diversas áreas. Tem gente que é mais nervosa, como eu, contando. Sim, aqui. aproveitando, fala aí, João Másio. O mal atua em várias frentes. Em várias frentes. Em várias situações. Tem gente que é mais carnal. Exato. Tem gente que é mais sensível, qualquer coisa vai ofender, vai esmorecer ela. Não é mesmo? Então o que aconteceu ali, tem vários tipos vários formatos. Tem gente que tem problema familiar, outros têm outros tipos de problema. Tem gente que sofre com enfermidade a vida toda. Tem vários tipos. E ali é interessante que todos esses inimigos se juntaram para pegar Israel. Por causa do quê? Por causa das conquistas, por causa daquilo que o irmão Neto falou. Começou a se destacar. Deus não está falando isso aqui para os irmãos, né, Neto? Para os irmãos se esconder, não cumprir o seu chamado. Pelo contrário, você tem que encarar aquilo que Deus tem para você. Nós temos que encarar, mas nós não podemos ser bobinho. Nós temos que ser astuto, porque quando a gente encarar, vai vir perseguição, vai vir situações difíceis para nos inibir, para nos humilhar, para nos rebaixar. Mas a gente tem que continuar, só que continuar no Senhor, né, irmão Neto? Exatamente. Irmão Neto, as aparências enganam, né, irmão Neto? Então vamos lá, as aparências se enganam, né? A astúcia dos gibeonitas. Pois bem, irmãos, como já falamos no Nécio, né? Lemos aqui até no dicionário, que é aquele que não desprovém de conhecimento, o inepto, né? Aquele que não age com sabedoria. Aí até no jogo popular as pessoas chamam ele de burro, de indouto, né? Mas tem também, por outro lado, a astúcia. A astúcia já é uma sabedoria que ela é usada para o lado do mal. Ser prudente é uma coisa, mas ser astuto, quando a pessoa é astuto, às vezes ele usa o seu conhecimento para benefício próprio em detrimento de alguém, de outrem. Veja bem, ali os gibeonitas agiram de uma forma muito astuta para plenamente benefício próprio, enganando a Israel, enganando Josué e também aqueles homens que ali estavam. Então a astúcia, ela não é legal o crente agir com astúcia, mas sempre com sabedoria, porque a sabedoria ela traz um benefício recíproco, ou seja, tanto para um como para outro. Se aqueles homens chegassem lá com sabedoria, dizendo: olha, nós somos gibeonitas, nós estamos aqui nos rendendo diante de vocês, nós não queremos ser mortos, nós queremos fazer parte aí do povo de vocês. Quem sabe Josué vão poder também aceitá-los sem precisar se enganar todo mundo ali daquela forma que enganaram, né? Então a astúcia é algo que o crente não pode lançar a mão, mas sempre agindo com amor, sabedoria e conhecimento. Eu falei astúcia, acho, para serpente, né? Ser astuto como a serpente é prudente como a serpente. Tá certo. Astúcia é ligada ao mal. Eu falando que é para ser mal como a serpente. Os irmãos entenderam, né? Vamos lá. Então, olha só, as aparências enganam. A aparência engana. Olha que interessante, eu vejo os gibeonitas, irmão Neto, e eu me lembro de Acã.
ninguém passava pela cabeça que Acã tinha feito o que fez. Exatamente. Ele vivia dissolutamente. Eu vou falar para vocês uma coisa: essas pessoas que têm essa astúcia, que agem como a serpente, elas são prestativas, elas têm uma aparência de humilde, de legais, se dissimulam, envolventes, aquele amigo que abraça, aquele que liga toda hora, sabe aquele negócio forçado, né? Forçado, não é? Aquela amizade. Não é natural. Não é natural. Aquele agrado, né, aos líderes, né? Aquela coisa forçada, né? Aqui, meu pastor, tal, arruma até o cabelo. Esse negócio é estranho, meu amigo. Quando o caboclo chega desse jeito, desconfie, não vai julgar. A gente tem que tomar cuidado entre julgar e desconfiar, né, irmão? Há o caso lá daquela jovem que profetizava para Paulo e Silas, né? Esses homens que vos anunciam o evangelho são verdadeiros homens de Deus. E ficou lá falando aquilo ali, bajulando, falando coisas boas. Bajulando. E interessante, olha só o que é a diferença do homem prudente para o homem que age com prudência e para aquilo que não age. Paulo, nesse caso, agiu com prudência, ele ficou quieto, calado, e buscando o discernimento de Deus. E no terceiro dia ele teve o discernimento, falou: opa, é coisa do mal, sai dela em nome de Jesus. Isso mesmo. Interessante que Acã, Deus revelou quando Josué foi orar, parou de murmurar e foi orar. Exatamente. E Deus revelou até quem era, o detalhe. E aqui fala que eles descobriram quem era quem, sabe quando? 3 dias depois. 3 dias depois. É interessante que a família de Jesus, quando esqueceu Jesus no templo, lá com 12 anos, fala que a família dele andou caminho de 1 dia e não o encontrou. Mas quando andou caminho de 3 dias, o encontrou. É interessante que mostra aqui o poder da Trindade, o poder da oração, da consagração ali, a vocação com Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E vem o Senhor e revela. Glória a Deus. Em 3 dias, o Senhor revelou que aqueles homens estavam mentindo. Em 3 dias, encontraram Jesus. O caminho de 3 dias é um período de 3 dias, né, irmão? Verdade. Interessante, não é não? A respeito disso, traz a memória a respeito da Trindade, né? Santíssima, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E foram 3 dias que esses homens ali conseguiram enganar o povo de Deus. E após ter a notícia que eles ali tomaram por certo que eram os gibeonitas, e aí veio as consequências, né? Agora, de todo aquele erro. Aquele erro. Agora é interessante, irmão Neto, que Deus, por mais que tenha toda essa maldade, falamos da astúcia do inimigo, é assim que chega pessoas, às vezes com sentimento a respeito de você, com amizades que não são do Senhor, que são questões para tirar você do caminho do Senhor. Agora, olha que interessante isso. O Senhor, ele fez Israel honrar o pacto. Exato. Não, você não pode usar meu nome em vão. Agora que vocês descobriram quem eles são, vocês não vão desfazer o pacto que vocês fizeram, não. Pela lei, todo estrangeiro, quando chegasse ali na cidade, juntamente ali com o povo de Israel, esse estrangeiro, se quisesse permanecer juntamente com o povo, esse judeu tinha que fazer ali um pacto, um juramento, de estar apenas servindo a Deus, adorando ao Senhor. Se quisesse participar da Páscoa junto com os judeus, se quisesse participar também do sacrifício, ele teria que ser circuncidado também. Então ele era, digamos assim, adotado, né, perante o povo, mas tinha que fazer esse pacto. E isso remete a nós, né? Os nossos gentios. Os nossos gentios, né? Toda característica, porque nós somos os pecadores. A bênção era para Israel. E nós tomamos ali um espaço. Como os gibeonitas, conseguimos adentrar e tomamos o nosso espaço também de adoração. E aí é interessante, irmão Neto, que eles foram colocados, muito embora num serviço mais braçal, mas num serviço dos levitas, do Senhor. Auxiliando. Olha só, já Senhor. Entrando lá na frente já da lição, né? Uma história de juízo e misericórdia dos gibeonitas, né? E foram punidos e abençoado ao mesmo tempo. Privilégio, irmãos. Trabalhar na casa do Senhor é privilégio. Glória a Deus. E aí entra a questão do seguinte: passado mais de 300, 400 anos, nem está na lição, isso aqui que eu estava lendo esses dias, no reinado de Davi,
veio uma fome de 3 anos. Aí Davi foi orar a Deus, Senhor, que isso, Senhor? Aí o Senhor falou, Saul, ele fez mal aos gibeonitas que tinham pactuado com Josué. Com Josué. Saul fez mal. Saul guerreou contra eles ali dentro. E aí veio essa praga anos e anos e anos depois. E daí Davi se dirigiu até eles e falou, como que podemos acertar essa conta? Isso daí. Aí os gibeonitas pediram 7 pessoas da linhagem de Saul para que pudessem morrer. Aí Davi se lembrou de Mefibosete, mas falou, mas Mefibosete eu não posso, porque eu honrei, eu falei que ele ia ficar no meu lar, que eu ia dar tudo para ele, eu dei a palavra para ele. Aí Davi vai naquela primeira filha de Saul, que era para ser esposa dele, que ela não quis ser esposa de Davi. Ela tinha 5 filhos. Davi fala, eu vou ter que levar seus 5 filhos. Porque ele não achava ali os descendentes. Isso. Ele pegou 5 filhos daquela primeira filha. E aquelas 7 pessoas da linhagem de Saul teve que morrer. Aí voltou o alimento, acabou a fome, por causa dos gibeonitas, meu amigo. Deus estava honrando o pacto. Como Deus fez com Abraão, né? Ele abençoou Abraão e disse, eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Então, a pessoa que está sendo abençoada por Deus, você está amaldiçoando. E a pessoa, às vezes, está com a bênção de Deus sobre a sua vida e você julga ele mal, né? Busca discernimento, humilha. Aquele que está na frente do trabalho, o pastor que é o servo do Senhor, é ungido do Senhor, é o líder, né? Que está aí na frente do trabalho dos jovens, né? Ele é ungido do Senhor, temos que ter o respeito. Ou vamos lá, irmão Neto. Aquele que estava afastado e que voltou faz um mês e Deus mostrou ao pastor que é para ele ser usado. A pessoa às vezes não aceita ele ser usado. Exato, também. É igual o gibeonita ali, meu amigo. Ele vai ser usado. Várias situações que encaixam. Várias situações. Você não aceita, não, mas que isso? Esse daí fez tal coisa, esse daí fez tal coisa, esse daí assim. Mas se Deus... Não cabe a nós. Não cabe a nós. Se começarmos a amaldiçoar aquilo que o Senhor está abençoando, vamos sofrer as consequências também. Interessante que foi... De saúde, quando Saul fez um mal até vir a praga, acho que foram 50 anos. Deus mandou depois a conta dos gibeonitas. A conta vem, meu amigo. A conta vem, a consequência vem. Demora, mas vem. Tudo que você planta, você colhe, não adianta. Que coisa. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantar coisas más. Eu fiquei maravilhado com o estudo, né? Esses estudos são maravilhosos. Estudar a palavra de Deus é maravilhosa. Eu fiquei assim, entregado com a forma como o Senhor mostrou. No estudo, a astúcia do inimigo, a gente não deve ser astucioso, né? Como isso. O inimigo. E, ao mesmo tempo, irmão Neto, a misericórdia de Deus. Mostrando a misericórdia. Então ele mostrou tanto ensino numa passagem só. E isso é fantástico. O arrependimento, né? Que eles tiveram também ali perante o povo. Confessaram verdadeiramente. Confessar, exatamente. Aquele que confessa e deixa, irmãos, ele alcança a misericórdia. É verdade. Então a necessidade, sim, de se confessar, de demonstrar arrependimento. E eles alcançaram a misericórdia. Sofreram uma punição? Sim, teriam que ser ali rachadores de lenha, apanhadores de água para o templo. Mas tiveram um grande privilégio de trabalhar no templo do Senhor junto com os levitas, os homens de Deus. Né? Então, um castigo que trouxe para eles uma bênção. Foram reparados também por uma bênção. Que lhe traz a paz. Verdade. Que maravilha, né? Alguma coisa a acrescentar, irmão Neto? Um estudo já que conseguimos trazer a ideia, né? De que nós não devemos ser nécios e nem astutos. Nécio no sentido de desprovido de conhecimento, né? Ignorante, não abrir nossa mente, nosso coração, buscar a sabedoria de Deus. Né? Pessoas que só buscam conhecimento próprio e não buscam a sabedoria de Deus. Nós temos que andar na dependência do Senhor. Amém. Mas nós não devemos usar o nosso conhecimento, aquilo que às vezes é dado por Deus, para astúcia, para enganar as pessoas, para agir com falso testemunho, para buscar benefício próprio em detrimento de outra pessoa. A questão do conhecimento, quando vem de Deus, irmãos, ele é recíproco. É de um para o outro. É meu para o meu irmão.
é meu para o meu próximo. Amém? Amém, graças a Deus, amém. Que fica aí, irmãos, esta palavra, que possamos meditar nisso, estar atento ao que está ao nosso redor, ao que chega até nós, até você, a forma que chega, né? É muito astuta a forma que chega, a gente é muito carente, principalmente nos dias de hoje, né? Uma solidão, a gente vive muito sozinho, então chega pessoas assim com algumas amizades, algum jeito de ser. Não estou falando que a gente não tem que ter amizade, muito pelo contrário, mas a gente tem que saber, né, estar em oração, atento ao que Deus vai mostrar, porque o Senhor, Ele quer nos dar livramento. Para isso nós precisamos buscá-lo de uma forma prudente, né? Uma forma prudente, antecipadamente, não depois do enrosco, né? Depois do enrosco ele dá a solução, né? Mas fica a consequência. Antes, né? Da decisão, né? Antes tem da pessoas decisão. que tomam a decisão primeiro para depois buscar a Deus. A palavra da boca tem que vir do Senhor. Exatamente. Então, eu até falando com a Natália acerca desse estudo aqui, eu falei, tem casamento que é assim, né? A pessoa vai lá fora achar um negócio para casar, aí às vezes o Senhor até abençoa, né? Mas não era aquilo que Deus tinha, pela misericórdia, mas tem aquele embramado consequencial, né? Depois que casa, fala assim, Senhor, esse casamento é do Senhor. Depois de casar, irmão, você pelo juramento, já foi. É isso daí. Né? Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esse estudo. Muito obrigado por e que o Senhor abençoe a juventude desse campo de Dourados, Glória abençoe toda a direção da igreja, dos jovens, dos irmãos júnior, todos os líderes e os nossos ouvintes, de uma forma especial. E possa chegar em nossos corações, ouvidos e corações, todo esse ensino da palavra do Senhor, e que o Senhor assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima.